Uma pergunta do Jailton Júnior. Boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre a venda da SAF do Vasco para o Marcos? E reforços, e também sobre esse novo empréstimo. Bora por partes. Lamáquia e Vasco. Não esperem por uma negociação muito rápida, tá? O Marcos quer comprar a SAF do Vasco, já se mostrou interessado em assinar um documento para confirmar seu interesse, mas é um processo meio lento e gradual. E aí, só para entender, né? Ele assina esse memorando de entendimentos e, a partir daí, recebe todo o esqueleto, todo o raio-x das dívidas, as dificuldades, para que possa avançar nessa operação. Sobre reforços, o Saldívia deve ser anunciado até essa quarta-feira. A expectativa lá no Chile é de que o zagueiro uruguaio do Colo-Colo seja confirmado. Operação de compra, mais ou menos US$ 1,5 milhão de dólares, por 50% dos direitos econômicos. O Vasco está em tratativa por outros nomes. O Brenner, jogador que é representado pelo Bertolucci, interessa. O Bertolucci é um empresário do Diniz e também do Brenner, e o Diniz é a favor da contratação do atleta. Sei que o Abubakar, atacante camaronês que foi jogar no time médio do Azerbaijão, foi oferecido, mas o Vasco ainda não tinha tomado uma posição, uma decisão sobre contratá-lo ou não. Enfim, esses são alguns dos movimentos do Vasco nesse momento, tá bom? Fabrício Valentini, boa noite, Nicola, feliz ano novo para você também. Vasco encaminhado com Brenner e interesse com o John Salles. A informação que eu tenho é de que o John Salles está perto de virar reforço do Bahia, tá? Deixa eu até ver se a pessoa me respondeu aqui. E Alan Saldívia fechou mesmo com o Vasco. A expectativa é de que nessa quarta-feira o martelo seja batido, tá bom? E o Flamengo segue super ousado na busca por reforços. Um de seus alvos recentes foi Ryan, astro do grande rival do Flamengo, o Vasco da Gama. Tentativa aconteceu na última janela de transferências, mas não foi adiante, porque logo de cara os representantes do Ryan descartaram qualquer tipo de negócio. Vale a lembrança de que quando o Flamengo procura o Ryan, ele ainda não havia renovado seu contrato com o Vasco. E tirá-lo do Cruz Maltino nem seria uma operação tão difícil, ele poderia assinar um pré-contrato. Na oportunidade, os representantes do meio atacante disseram que não teria nenhuma lógica e seria extremamente antiético trocar o Vasco pelo Flamengo depois de tudo que o Vasco fez pelo Ryan. Na sequência, o Ryan ainda renovou seu contrato, que se tornou bastante longo, com multa rescisória astronômica. Dá para cravar que o Ryan será, num futuro não tão distante, a maior venda da história do Vasco em todos os tempos. Sobre o Flamengo, que não conseguiu contratar Caio Jorge, mesmo oferecendo 35 milhões de euros, e ainda tentou fechar com o TT. Depois de um acordo entre Grêmio e Panathinaikos, não conseguiu. O TT está desembarcando em Porto Alegre para virar reforço do tricolor gaúcho. O Flamengo segue no mercado em busca de um goleiro, de um centroavante, mas também de olho em boas oportunidades. Reto e reto, Besiktas fez proposta pelo Lucas Piton. Eu estava lendo ontem algumas informações e acho até curioso, e comentei isso no nosso grupo de WhatsApp VIP também. Cara, o Besiktas fechou com o Piton, mas negocia com 2 laterais. Não faz o menor sentido. Como é que o clube, seja ele qual for, fecha uma negociação com o jogador, fala assim, não, beleza, fechei, mas ainda vou olhar mais 2 aqui, mas deixa essa aqui fechada. Você acha que o jogador vai esperar, o clube vendedor vai ficar esperando? Até quando? A janela abriu agora, não tem a menor condição. Há um interesse, sim, do Besiktas pelo Lucas Piton, não é de hoje. É um jogador com passaporte europeu, é um jogador que o Vasco sabe que é cobiçado na janela, sim. Aliás, não só ele, como também o Ryan. Só que o Ryan é outro nível, é investimento muito maior. Então, a negociação, não há coisa, já fechou. Não fechou nada. Tem sondagens, tem consultas, mas nada oficial. Pode fechar? Claro que pode fechar. É um jogador que é do mercado e principalmente por ter uma dupla nacionalidade. O Vasco, por isso, já olha o mercado também para uma reposição caso o Lucas Piton seja negociado nessa janela. Ryan, nessa janela, praticamente impossível. Pode até acontecer uma negociação, mas ele só vai no meio do ano, tá? O Ryan é um jogador que tem um potencial muito grande. O Vasco não tem interesse em vendê-lo agora. Aliás, há quem defenda dentro do Vasco uma permanência maior do Ryan, como foi feito com o Neymar,
na época lá no Santos, segurar pelo menos 2, 3 anos. E o Ryan, até dito pelo Diniz no fim do ano passado, se ele ficar mais um ano, ele vai estar com 20 anos para ir para o mercado europeu. Não é uma idade avançada. Ah, mas compra um garoto novo. Cara, mas cada vez mais maturado, forte fisicamente, jogando o que ele está jogando, dá muito bem para pensar no Ryan mais um ano dentro do futebol brasileiro e quem sabe com uma Copa do Mundo nas costas. Não é absurdo nenhum pensar nisso. Bom, deixa eu falar sobre a mudança na Vasco TV. Ontem à noite essa notícia veio a público porque a Produz Esportes, que é uma produtora, assumiu também as operações de Vivo e gravações. Ou seja, nada vai mudar, a direção continua com o competentíssimo Mário Vassalo, que traz números espetaculares, o corpo artístico segue e deve ser, até mesmo pelo que eu soube, incrementado. O Vasco está buscando cada vez mais incrementar a Vasco TV, mas a Produz Esporte, que tem à frente o excelente Cal Mendes, que eu conheço há muitos anos. Ele é neto do grande Luiz Mendes, com quem eu tive o privilégio de trabalhar, o prazer de aprender com o Luiz Mendes. Ele é dono do estúdio Playhack, que fica na Barra da Tijuca, e é um estúdio que tem várias funcionalidades, dentre elas, por exemplo, serve de estúdio para gravações de séries, estúdio para ensaios das bandas que vêm para o Rock in Rio. Então, assim, é uma produtora de altíssimo nível que trabalha hoje com o canal Gold aqui do YouTube e a Flamengo TV também. Ah, então eles vão fazer o... Gente, vai ser um incremento, vai ser uma empresa que vai fazer a parte toda estrutural de Vivo e gravações. Não vai mexer na grade de programação, não mexe com programação nenhuma. Continua com o Mário Vassalo e a sua equipe competente. Então vem para ajudar. Houve uma mudança técnica. Então uma outra equipe técnica que vai fazer os vivos com outros equipamentos, com algumas mudanças, mas nada que você, torcedor, não vai gostar, porque essa equipe é fantástica. Um grande abraço ao Cal Mendes e boa sorte a Produz Esportes também. Rapaz, que vergonha ontem. 3-1, o Vasco perdeu na Copinha para o Guanabara City de Goiânia, com 1 a mais. O gol do time goiano primeiro foi legal. O Vasco empatou com o Bruno Lopes, mas não pode. Com 1 a mais, sofrer 2 gols no final da partida e perder por 3-1. Não pode mesmo. O técnico Matheus Curopos tem que ser cobrado, assim como os jogadores também. Eles têm que entender que não tem como uma exposição dessa e o Vasco perder para o Guanabara City. Claro que as piadas, os memes renderam. Agora o time volta a campo sexta-feira para enfrentar o I9, que ontem empatou com o Velo Clube em 2-2. Sorte do Vasco, que se manteve na segunda posição, e um empate. A vitória simples garante a classificação. O empate vai depender de contas, porque o Velo Clube pega o Guanabara. O Vasco, o empate vai a 4 pontos, o Velo Clube pode ir a 4 pontos vencendo o Guanabara. Que vergonha, hein? Molecada tem que abrir os olhos e o técnico também ser cobrado. Ontem, aliás, vi muitas ligações. Ah, o Matheus, ele trabalhou com o Felipe no Bangu, ele é amigo do Felipe. Cara, eu tô andando se ele é amigo ou não, ele tem que ser competente. Se não é competente, e ontem a gente viu uma falta de competência no comando técnico nessa partida, a cobrança tem que ser feita, não importa. Ah, mas aí não vai sair porque... Não tem nem que sair no meio da copinha, não existe isso. Mas a cobrança tem que ser feita. Uma coisa que eu não consigo entender é porque que o Cássio, que é o técnico sub-17, não subiu para o sub-20. Felipe Luiz no Flamengo subiu do 17 para o 20. E a história está aí para ser contada. E o Cássio tem tido sucesso no sub-17. Bom, antes de falar do Hulk, Copa do Brasil, a CBF divulgou que o regulamento da Copa do Brasil 2026 já é aquilo que nós prevíamos, né? Campeão direto para a fase de grupos da Libertadores e o vice-campeão para a fase anterior de grupos. Aqui a gente chama de pré-Libertadores, né? Que entra naquela segunda fase, comendo uma vaga do Campeonato Brasileiro. Então são 7 vagas do Brasil, sendo 5 diretamente do Campeonato Brasileiro, os 4 primeiros vão para a fase de grupos, o 5º vai para a pré, os 2 da Copa do Brasil. Sendo que se o campeão ou vice... se o campeão da Copa do Brasil ficar com a 5ª posição, por exemplo, vem o 6º colocado do Brasil. Se o vice-campeão da Copa do Brasil for o 5º colocado, abre vaga para o 6º. Então, assim, essas 7 vagas estão dentro ali do bolo, né? Então tá tudo dentro de um cenário positivo. Detalhe, se o campeão da Copa do Brasil for o 5º colocado, ele vai direto para a fase de grupos. Não tem nada de, ele pega a pré. Não, ele vai como campeão. Abre a vaga para o 6º e para a pré, né? Então, o campeão vai direto para a fase de grupos.
Bom, vamos falar sobre Hulk, que negocia com o Fluminense. Ontem meu filho perguntou assim, pai, o Lucas, o Hulk não caberia no Vasco, não? Eu falei, porra, claro que sim. Ah, mas tem 39 anos, ele ponderou. Verdade. É um baita jogador, um grande profissional. Vide o Fábio, goleiro do Fluminense, com 45, jogando em altíssimo nível. Ele tem mais esse ano de contrato com o Galo. Ganha um salário absurdo, é verdade, até para os padrões brasileiros. Ficou muito aborrecido com a forma como foi tratado pelo Galo. Veio a público dizer que não pediu rescisão contratual, que vai seguir o seu contrato, mas que não vai continuar no Atlético para 2027. Mas quando eu fiz a provocação para você, torcedor, na nossa thumb, é para o Vasco precisa ter um cara pesado, sim. Em algum momento o investimento do tamanho do Hulk vai ser necessário. Nesse momento, infelizmente, as nossas condições financeiras não permitem. Mas eu cresci vendo o Vasco pegar Bebeto do Flamengo, numa contratação de dar o chapéu no adversário, o Vasco repatriando Edmundo, o Vasco trazendo de volta Romário, estou falando de craques, de extra série, que é o caso do Hulk, para os padrões atuais. O Hulk seria o Bebeto, tirado de um rival e trazer. Só que hoje, infelizmente, nós não estamos ainda nessa condição. Porém, quem sabe, num futuro, com um patrocinador master investindo, ajudando, ou a própria Nike, mais à frente trazendo um extra série, eu não vejo 39 anos como empecilho. Para futebol brasileiro, não vejo mesmo. Ainda mais um cara que se cuida. Senão a gente vai rasgar a nossa história, porque Juninho Pernambucano jogou com a idade avançadíssima e alto nível. O Zé Roberto, hoje o Fábio, Paulo Baier e tantos outros exemplos positivos. Tem jogador que se arrasta e não chega nessa idade. Mas no caso do Hulk, atacante muito forte, uma pancada de fora da área, uma referência técnica, uma liderança. Você não ouve nenhum comentário de que ele desagrega, espalha a rodinha no vestiário. Eu gostaria, se tivesse condição hoje financeira, de buscar o Hulk no Atlético Mineiro. Mas infelizmente não tem. A nossa realidade é receber amanhã o Rojas, que é uma aposta, e eu estou levando fé, espero que vá muito bem, aguardar o desfecho pelo Saldívia e buscar 2 soluções ou 3 ainda para a composição do elenco. Aliás, em composição do elenco, vou falar mais no nosso Na Conta Catel ao meio-dia, mas o campeonato estadual vai servir de laboratório para alguns jogadores, testes mesmo. Maxime, Garré, Estrela, Esforça, são jogadores que serão muito observados pelo técnico Fernando Diniz e a nossa estreia já é dia 15 contra a equipe do Maricá em São Januário. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Se chegou comigo aqui até o fim do vídeo, quero que você diga o que você achou da nova camisa do canal, hein? Olha, a identidade visual tá um espetáculo e aos poucos a gente vai mudando tudo. Vamos mudar o nosso cenário nos próximos dias. Camisa do canal, nova logo, enfim, tudo para você que gosta muito do Fanático Vascaíno. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e vamos juntos mais uma vez nessa super quarta-feira aqui no canal. Grande abraço e até mais tarde!